Você já se perguntou como um livro escrito há milhares de anos ainda tem o poder de transformar vidas, orientar nações e revelar mistérios insondáveis? E se eu te dissesse que a Bíblia não é apenas um livro sagrado, mas uma carta pessoal de Deus para você, repleta de segredos, promessas e revelações que podem mudar radicalmente o seu destino? Muitas pessoas conhecem trechos da Bíblia, mas poucas compreendem sua verdadeira essência, sua origem divina e o propósito oculto por trás de cada palavra escrita. O que há de tão especial nesse livro que o tornou a obra mais influente e poderosa da história da humanidade? Hoje, vamos desvendar um mistério profundo: a história da Bíblia, sua jornada através dos séculos e como ela foi preservada para chegar até você. Se você assistir até o final, descobrirá segredos que poucos conhecem sobre esse livro sagrado e como ele pode desbloquear bênçãos sobre sua vida. Mas antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Comente agora mesmo "Paz em Cristo" aqui nos comentários para demonstrar que você valoriza a palavra de Deus. Esse simples ato fortalece sua fé e ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Além disso, clique no botão de gostei. Fazendo isso, você estará forçando o YouTube a mostrar este vídeo para mais irmãos que precisam ouvir esta palavra. E se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora e ative as notificações. Aqui, compartilhamos estudos que podem mudar sua vida. Agora, antes de começar, pare por um momento e reflita. Se a Bíblia sobreviveu a perseguições, guerras e tentativas de destruição ao longo dos séculos, será que isso não é um sinal de que Deus tem um propósito poderoso para esse livro na sua vida? Nos próximos minutos, vamos embarcar juntos nessa jornada. E lembre-se, a penúltima lição deste estudo pode conter a chave para um novo entendimento espiritual para você. A Bíblia é um livro divino, mas você já parou para pensar qual foi a primeira vez que Deus escreveu algo com suas próprias mãos? Desde o princípio, Deus sempre falou com seu povo. No Jardim do Éden, ele se comunicava diretamente com Adão e Eva. Depois, guiou Noé a construir a arca e deu ordens específicas a Abraão. Mas foi somente em um momento crucial da história que Deus decidiu registrar sua palavra com o próprio dedo. As tábuas da lei no Monte Sinai. Moisés subiu ao Monte Sinai e permaneceu ali por 40 dias e 40 noites. Em um momento sobrenatural, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, entregando-as a Moisés como aliança entre ele e seu povo. Êxodo 31:18. Mas por que isso é tão importante? Este foi o primeiro registro físico da palavra de Deus. Foi o início de algo grandioso. Deus não apenas falava, mas agora permitia que suas palavras fossem preservadas e passadas de geração em geração. Agora, imagine a cena: trovões, relâmpagos, o monte envolto em fumaça e Deus escrevendo, com seu próprio dedo, palavras que mudariam para sempre a história da humanidade. Mas há algo surpreendente. Essas tábuas foram quebradas antes mesmo de chegarem ao povo. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo adorando um bezerro de ouro, em um ato de ira santa, ele quebrou as tábuas no chão. Êxodo 32:19. Isso parecia um desastre, mas Deus ordenou que Moisés subisse novamente e escreveu novas tábuas. O que isso nos ensina? A palavra de Deus é eterna. Mesmo que os homens tentem destruí-la, Deus sempre garantirá sua preservação. O pecado pode nos afastar da revelação. Enquanto Moisés estava com Deus, o povo se desviou para a idolatria, mostrando que é preciso permanecer firme na fé para compreender e receber a palavra. Deus sempre dá uma nova chance. Assim como ele reescreveu as tábuas, Deus nos dá novas oportunidades para aprender, crescer
e caminhar com Ele. Agora pare e reflita. Quantas vezes Deus já tentou falar com você, mas sua atenção estava voltada para outras coisas? A história da Bíblia começa com a própria mão de Deus escrevendo a verdade. Mas essa foi apenas a primeira etapa de uma jornada que atravessaria séculos e transformaria milhões de vidas. Nos próximos blocos, vamos descobrir como essas palavras sagradas evoluíram para se tornarem o livro mais poderoso da história da humanidade. Desde as primeiras tábuas de pedra escritas pelo próprio Deus, sua palavra passou a ser registrada e preservada. Mas como um conjunto de leis escritas em pedras se transformou na Bíblia que conhecemos hoje? Após o Monte Sinai, a revelação divina não parou. Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, começou a escrever os primeiros livros sagrados, conhecidos como Torá ou Pentateuco. Eram pergaminhos contendo a história da criação, a jornada do povo de Israel e as leis de Deus. O povo hebreu passou a carregar esses escritos como um tesouro sagrado. Cada palavra era copiada manualmente com extremo cuidado, pois acreditavam que qualquer erro na transcrição poderia comprometer a pureza da mensagem divina. Os escritos não eram apenas documentos antigos, mas instruções vivas que guiavam cada aspecto da vida do povo de Deus. Eles foram preservados dentro da Arca da Aliança e lidos regularmente para que todos soubessem que Deus falava através de sua palavra escrita. Com o passar do tempo, Deus levantou profetas para dar continuidade a essa revelação. Isaías, Jeremias, Daniel e muitos outros registraram mensagens poderosas que previam não apenas eventos históricos, mas também a vinda do Messias. Imagine o impacto de ouvir as palavras de um profeta anunciando que um Salvador viria para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Essas profecias foram preservadas com zelo e passadas de geração em geração, aumentando a expectativa por aquele que traria a salvação prometida. A palavra de Deus não estava limitada às paredes do templo ou às mãos dos sacerdotes. Ela era lida em praças, ensinada nas sinagogas e compartilhada entre as famílias. Cada pergaminho era um testemunho da fidelidade divina, e mesmo em tempos de perseguição, a verdade de Deus continuava a se espalhar. Hoje muitos têm fácil acesso à Bíblia, mas naquela época, cada cópia exigia anos de trabalho para ser produzida. Era um esforço humano para preservar algo que era divinamente inspirado. Mas será que essa dedicação foi suficiente para proteger as Escrituras ao longo dos séculos? Nos próximos blocos, veremos como a Bíblia enfrentou tentativas de destruição, passou por traduções e sobreviveu a impérios e perseguições. O que garantiu que a palavra de Deus chegasse até nós? Desde os tempos antigos, a palavra de Deus sempre foi vista como uma ameaça pelos poderosos deste mundo. Mas por quê? O que há nas Escrituras que provoca tanto medo e resistência? História da Bíblia não é apenas sobre sua escrita e preservação, mas também sobre as incontáveis tentativas de apagá-la da face da terra. Desde faraós até imperadores romanos, reis e governantes tentaram silenciar a mensagem divina, queimando pergaminhos, proibindo a leitura pública e até matando aqueles que ousassem carregar as Escrituras. No Antigo Testamento, um dos momentos mais sombrios ocorreu quando o rei Manassés de Judá ordenou que todos os escritos sagrados fossem destruídos. Ele queria apagar a memória de Deus do meio do povo, mas sempre havia fiéis que escondiam os pergaminhos e arriscavam suas vidas para manter viva a palavra do Senhor. Durante o domínio do Império Romano, a perseguição se intensificou. O imperador Diocleciano decretou que todas as escrituras cristãs fossem queimadas.
Os primeiros seguidores de Cristo escondiam os manuscritos em cavernas, em túmulos e até os enterravam para que não fossem destruídos. Muitos foram mortos por se recusarem a entregar suas cópias da palavra. Mas havia algo que ninguém podia destruir. A mensagem já estava gravada no coração daqueles que a liam. Mesmo que queimassem os rolos e proibissem a leitura pública, os fiéis continuavam a compartilhar as verdades bíblicas, repetindo as palavras de memória e espalhando a esperança de salvação. Essa resistência era vista como algo sobrenatural. Como poderia um livro sobreviver a tantas tentativas de extermínio? Muitos perceberam que a própria existência contínua da Bíblia era um sinal de que Deus estava protegendo sua palavra. Mais tarde, quando a igreja começou a se organizar, surgiu outro desafio. A Bíblia deveria ser traduzida para que mais pessoas tivessem acesso a ela. Alguns líderes religiosos acreditavam que as escrituras deveriam ser mantidas apenas nas línguas antigas, para que o povo comum não tivesse acesso direto. A história nos mostra que muitos homens e mulheres foram perseguidos por tentarem traduzir a Bíblia para que todos pudessem lê-la. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Um movimento que tornaria a palavra de Deus acessível a milhões de pessoas, independentemente das tentativas de censura. Nos próximos blocos, veremos como a Bíblia passou de manuscritos raros e escondidos para um livro que hoje está presente em praticamente todos os lares cristãos do mundo. Por séculos, a Bíblia permaneceu acessível apenas para poucos. Escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego, sua leitura era restrita a sacerdotes, escribas e estudiosos. Mas Deus sempre teve um plano para que sua palavra alcançasse todos os povos, em todas as línguas. Um dos primeiros passos nessa jornada foi a Septuaginta, uma tradução do Antigo Testamento para o grego, realizada por 70 sábios judeus, nome Egito, por volta do século III a.C. Esse foi um marco importante, pois permitiu que muitos que não falavam hebraico pudessem acessar as Escrituras. Mais tarde, quando o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano, surgiu a necessidade de traduzir também o Novo Testamento. Os primeiros cristãos usavam a língua grega para compartilhar a mensagem de Jesus. Mas conforme o Evangelho alcançava novas nações, a necessidade de novas traduções crescia. No século IV d.C., surgiu uma das traduções mais influentes da história, a Vulgata, feita por São Jerônimo. Ele dedicou anos de sua vida para traduzir a Bíblia para o latim, tornando-a acessível ao povo romano. Durante séculos, essa foi a versão oficial da Igreja. Mas um problema surgiu. Com o passar do tempo, a Bíblia foi sendo restringida novamente. Apenas líderes religiosos tinham acesso a ela, e muitos cristãos comuns sequer podiam ler as Escrituras. Isso criou uma barreira entre Deus e seu povo, até que, no final da Idade Média, algo extraordinário começou a acontecer. Homens corajosos, como John Wycliffe e William Tyndale, dedicaram suas vidas para traduzir a Bíblia para suas línguas nativas, enfrentando perseguições e até a morte por essa causa. Wycliffe foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia para o inglês. Sua obra foi considerada tão perigosa que, anos após sua morte, seus ossos foram desenterrados e queimados como forma de condenação. Tyndale, outro grande tradutor, afirmou algo poderoso. Se Deus permitir, farei com que até um simples lavrador saiba mais das Escrituras do que os sacerdotes. Ele foi perseguido e executado, mas sua tradução influenciou diretamente a Bíblia que conhecemos hoje. Mas havia algo ainda maior por vir, a invenção da prensa de Gutenberg. Com essa inovação no século XV, a Bíblia deixou de ser copiada à mão e passou a ser impressa em grande quantidade. O primeiro livro impresso foi justamente a Bíblia, e isso transformou a história. Pela primeira vez,
As Escrituras estavam ao alcance de milhares de pessoas. A palavra de Deus estava rompendo barreiras, saindo dos mosteiros e das igrejas para chegar às mãos do povo. Mas essa revolução estava apenas começando. Nos próximos blocos, veremos como a Bíblia continuou a se expandir, atravessando continentes, resistindo a guerras e chegando aos dias de hoje como o livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo. Com a invenção da prensa de Gutenberg, a Bíblia se espalhou como nunca antes. Pela primeira vez, pessoas comuns tiveram acesso direto às Escrituras, e isso gerou uma revolução espiritual e cultural. Com a Reforma Protestante no século XVI, liderada por Martinho Lutero, a importância de ter a Bíblia em línguas compreensíveis ao povo se tornou ainda mais evidente. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que os fiéis estudassem a palavra sem depender exclusivamente da interpretação dos líderes religiosos. Esse movimento influenciou outras nações e impulsionou novas traduções. Ao longo dos séculos, missionários dedicaram suas vidas a levar a Bíblia para os lugares mais remotos do mundo. Traduções foram feitas para o francês, espanhol, italiano e muitos outros idiomas europeus. Mas o plano de Deus não se limitava à Europa. Nos séculos seguintes, a Bíblia começou a cruzar oceanos. Missionários levaram a palavra para a América, África e Ásia. Em meio a desafios imensos, enfrentando perseguições, climas hostis e até ameaças de morte, esses homens e mulheres levaram as Escrituras para povos que nunca haviam ouvido falar de Jesus. Em algumas regiões, como no Japão e na China, a Bíblia foi banida. Muitas cópias foram queimadas, e aqueles que possuíam um exemplar eram presos ou executados. Mas o que aconteceu foi o contrário do esperado. Quanto mais tentavam destruir a Bíblia, mais pessoas se interessavam por ela. Era como se cada perseguição despertasse ainda mais fome espiritual nas pessoas. Ao longo dos séculos XIX e XX, com o avanço da tecnologia e dos meios de transporte, a Bíblia foi traduzida para centenas de novos idiomas. Com isso, um fato extraordinário aconteceu. Pela primeira vez na história, a maioria das pessoas no mundo tinha acesso à palavra de Deus em sua própria língua. E mesmo nos dias de hoje, a Bíblia continua a ultrapassar barreiras. Em países onde ela é proibida, pessoas arriscam suas vidas para obter cópias clandestinas. Grupos cristãos imprimem Bíblias secretamente, enviam textos digitais e até utilizam tecnologia de rádio e satélite para levar a palavra onde ela não pode ser fisicamente entregue. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido e distribuído da história da humanidade. Nenhum outro texto teve tamanha influência sobre nações, culturas e corações. Mas será que, mesmo com toda essa expansão, ela ainda tem o mesmo impacto de antes? Nos próximos blocos, veremos como a Bíblia continua a transformar vidas e por que sua mensagem ainda é tão poderosa nos dias de hoje. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Seu impacto atravessa as fronteiras da fé e influencia diretamente a sociedade, a cultura, a moralidade e até mesmo as leis de muitas nações. Ao longo da história, os princípios bíblicos moldaram civilizações inteiras. Desde a justiça até os direitos humanos, da arte à literatura, a Bíblia deixou sua marca em cada aspecto da humanidade. Mas como exatamente esse livro influenciou o mundo ao nosso redor? Os 10 Mandamentos, por exemplo, serviram de base para muitas legislações modernas. Conceitos como não matarás, não furtarás e não dirás falso testemunho se tornaram pilares fundamentais para as leis de inúmeros países. A ideia de dignidade humana, de que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, sustentou movimentos em defesa dos direitos civis e da abolição da escravidão. Na arte e na literatura, a Bíblia inspirou algumas das maiores obras da humanidade. Grandes pintores como Michelangelo e Leonardo da Vinci
retrataram cenas bíblicas em suas obras-primas. Escritores como Dante Alighieri, John Milton e C.S. Lewis usaram histórias e valores bíblicos para criar narrativas imortais. Na música, hinos e cânticos inspirados nas escrituras atravessaram gerações. Até mesmo artistas seculares foram influenciados por temas e personagens bíblicos em suas composições. Mas talvez um dos impactos mais profundos da Bíblia tenha sido na educação. Muitas das primeiras universidades do mundo foram fundadas por cristãos que desejavam aprofundar o conhecimento não apenas sobre o mundo, mas também sobre Deus. A alfabetização em diversas culturas foi impulsionada pelo desejo de que as pessoas pudessem ler a Bíblia por si mesmas. Apesar de todo esse impacto positivo, a Bíblia também enfrentou desafios na sociedade moderna. Em algumas culturas, sua mensagem foi rejeitada ou distorcida. Em outros lugares, foi desacreditada ou considerada ultrapassada. Mas a verdade é que, mesmo após séculos de questionamentos e tentativas de apagá-la, a Bíblia continua sendo o livro mais influente da história da humanidade. Mas por que isso acontece? O que faz com que um livro antigo continue transformando vidas e moldando sociedades até hoje? Nos próximos blocos, vamos explorar o segredo por trás do poder transformador da Palavra de Deus e como suas mensagens continuam relevantes. No mundo moderno, a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou um manual de regras. Ela tem o poder de transformar vidas de uma maneira que nenhum outro livro jamais conseguiu. Mas o que faz com que as palavras escritas há milhares de anos ainda tenham um impacto real na vida das pessoas hoje? Ao longo da história, incontáveis testemunhos comprovam que a Bíblia tem um efeito direto sobre aqueles que a leem e praticam seus ensinamentos. Pessoas que estavam perdidas em vícios, depressão, desesperança e até mesmo à beira do suicídio, encontraram na Palavra de Deus a força para recomeçar. Muitas dessas histórias têm algo em comum. A Bíblia não foi apenas lida, mas experimentada. Quando alguém lê, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", Salmo 23:1, não está apenas absorvendo um versículo bonito, está sendo lembrado de que Deus cuida, provê e guia mesmo nos momentos mais difíceis. Quando Jesus diz, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João 14:6, não é apenas uma declaração teológica, é um convite para uma mudança real, para uma vida com propósito e direção. A Bíblia tem o poder de curar feridas da alma, restaurar famílias e trazer esperança para os que estão sem forças. Muitas pessoas que nunca tiveram contato com Deus passaram a acreditar nele ao ler as Escrituras e perceber que as palavras ali escritas falavam diretamente às suas dores e necessidades. Mas há um detalhe. Ler a Bíblia sem aplicá-la é como olhar um mapa e nunca seguir a rota indicada. O verdadeiro impacto vem quando se decide colocar em prática os princípios que ela ensina. Muitos ignoram o poder que há em simplesmente abrir a Palavra de Deus diariamente. Mas aqueles que fazem disso um hábito, logo percebem mudanças em sua forma de pensar, em sua paz interior e até mesmo na maneira como encaram os desafios da vida. E agora, pense um pouco. Quantas vezes você já segurou uma Bíblia nas mãos, sem perceber que ali está a chave para uma vida nova? Nos próximos blocos, veremos como essa palavra, que transformou milhões de vidas ao longo dos séculos, pode se tornar uma força real na sua própria caminhada. Se a Bíblia não fosse importante para você, Deus não teria feito com que ela chegasse até suas mãos. Há uma razão para este livro sagrado estar presente na sua vida neste exato momento. Deus não apenas inspirou homens para escreverem suas palavras, mas também cuidou para que elas fossem preservadas ao longo dos séculos.
Se a Bíblia sobreviveu a perseguições, tentativas de destruição e mudanças de eras, é porque ela tem um propósito divino: moldar sua vida, guiar seus passos e revelar a vontade de Deus para você. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas para ser vivido. Suas palavras têm o poder de iluminar caminhos obscuros, trazer sabedoria para decisões difíceis e fortalecer a fé em tempos de crise. Já parou para pensar que todas as respostas que você procura podem estar na Bíblia? Se você busca paz, Jesus diz: "Deixo-vos a minha paz vos dou." João 14:27. Se você precisa de força, Isaías escreve: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Isaías 40:31. Se você sente medo do futuro, Jeremias declara: "Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal." Jeremias 29:11. A Bíblia é mais do que um livro sagrado. Ela é a voz de Deus, falando diretamente ao seu coração. Talvez você já tenha lido a Bíblia antes, mas agora é o momento de fazer algo diferente. Abrir suas páginas com um coração disposto a ouvir o que Deus tem a dizer. Cada palavra, cada versículo pode ser uma chave para um novo nível de entendimento espiritual. Nos momentos finais deste estudo, há uma última lição que pode ser essencial para você. Não saia agora, pois a próxima revelação pode mudar sua forma de enxergar a Bíblia para sempre. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas pessoas têm a dedicação e o desejo sincero de buscar entendimento sobre a palavra de Deus como você demonstrou hoje. Isso prova que há algo especial em sua vida, um chamado divino para se aprofundar no conhecimento da verdade. A Bíblia não é um livro comum. Ela não é um simples relato histórico ou uma coletânea de ensinamentos morais. Ela é viva, e quando você se permite mergulhar em suas páginas, algo poderoso acontece. Sua mente se renova, seu coração se fortalece e sua fé se torna inabalável. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando um sentido para sua existência, tentando encontrar respostas em lugares errados, enquanto a resposta sempre esteve diante delas: a palavra de Deus. E agora, você tem uma escolha a fazer. Vai deixar esta mensagem apenas como mais um conhecimento adquirido, ou vai permitir que a Bíblia transforme sua vida? Deixe-me te dizer algo muito sério. Você não chegou até este estudo por acaso. Deus queria que você ouvisse esta mensagem. Ele queria lembrar você de que a sua palavra tem poder e que Ele ainda fala através dela. Agora, antes de encerrar, quero te desafiar a um compromisso. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: "A Bíblia é viva e transforma vidas." Dessa forma, você estará declarando sua fé publicamente e mostrando que deseja continuar crescendo espiritualmente. E não pare por aqui. Pegue sua Bíblia, escolha um livro para começar a leitura e permita que Deus fale diretamente com você. Comece com os Salmos, os Evangelhos ou as cartas de Paulo. Não importa por onde, o importante é dar o primeiro passo. Agora, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Ao se inscrever, você estará se unindo a milhares de irmãos e ajudando a espalhar a palavra para mais pessoas. E lembre-se, cada curtida e cada compartilhamento deste vídeo faz com que esta mensagem chegue a mais vidas que precisam dessa transformação. Antes de sair, quero te convidar a um momento de reflexão. Feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e sinta a presença de Deus ao seu redor. Se desejar, faça uma oração, agradeça pela vida e peça a Ele que continue te guiando nessa jornada. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Até o próximo estudo.